Que bom estar aqui com vocês de novo, depois de quase uma semana sem gravar. Eu me sinto muito feliz em transmitir a palavra do Senhor. Deus começou a falar comigo algo muito precioso, muito grandioso, sobre como nos parecemos como vasos de barro. Quantos de nós têm a convicção de que o nosso valor está em Cristo e não em nós mesmos? No valor que nós carregamos por dentro. E Jesus fala sobre isso. Mas também quantos de nós não estão quebrados, rachados, trincados por vários motivos e razões? Eu acho que é por isso que o Senhor nos compara a vasos de barro, em razão da nossa fragilidade, da nossa humanidade. Muitas coisas podem nos tirar de rota. Muitas coisas podem nos desconfigurar ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Alguns na infância, outros na adolescência. Alguns têm crises, alguns perdem tudo. Acabam casamentos, tem preocupações reais, preocupações acerca de enfermidades e nós começamos a compreender quão frágeis nós somos. Mas deixa eu dizer algo muito valioso. Quando Deus entra na nossa história, quando Cristo entra na nossa história, nossa vida passa a ter realmente valor. Nos tornamos mais valiosos do que antes, quando estávamos rachados. Por isso Deus nos compara a vasos de barro frágeis e suscetíveis a rachaduras. A vida ao longo da história nos quebra de muitas formas. Perdas, traumas, erros, decepções, traições, enfermidades. Mas a grande verdade é que Deus não nos descarta quando nós nos quebramos. Diferentemente, quando as coisas quebram nas nossas mãos, nós descartamos porque não tem mais utilidade. Deus vê um ponto de partida a partir da nossa quebra. Quando nós nos quebramos, é aí onde nós normalmente olhamos para Cristo, porque de lá vem o nosso socorro. E a partir disso começa um grande processo em nós de restauração. Eu estava conversando com algumas pessoas acerca do nome restauração. Nós vamos usar brevemente em umas atividades. Mas quando me vem a palavra restauração, por exemplo, eu posso lembrar de um sofá. Um sofá que antes tinha uma utilidade, mas com o passar do tempo passou a estar quebrado, rasgado, deformado. E quando entra o restaurador, ele devolve o significado e o propósito real daquele sofá. Então, o restaurador devolve o propósito. E Deus é aquele que quer restaurar os propósitos nas nossas vidas. Aleluia! Então, muito pelo contrário, o Senhor pega toda a nossa bagagem, tudo o que nós vivemos ao longo da nossa história e nada é desperdiçado. Tudo é utilizado nas mãos de Deus para nos restaurar. O Senhor tem uma vontade poderosa de fazer em nós tudo novo de novo. Amém? E a restauração não é apenas devolver o que tínhamos, mas fazer algo mais precioso, mais valoroso e até maior do que antes. Então, assim como na técnica japonesa kintsugi, que eu acho que vocês já viram, um vaso de porcelana, rachado, trincado, e no lugar onde havia aquelas rachaduras, a restauração ser feita a partir do ouro. Já viram isso? Eu creio que eu vou conseguir colocar a imagem. Então, o Senhor faz coisa parecida conosco, mas Ele nos compara a vasos de barro, o que nos torna ainda menos valorosos. Por que menos valorosos? Porque o barro é feito da terra e, na verdade, nós somos como barro. Nós somos muito frágeis. Na verdade, nós achamos que valemos mais do que de fato valemos. Mas a Bíblia revela que o valor que realmente nós temos está nele. Está no poder, na graça, no amor, na misericórdia de Deus em nós, que nos transforma a sua imagem e a sua semelhança. E isso é grandioso, aleluia! Então, nessa técnica, os vasos que são quebrados ou que foram rachados por fraturas, por situações, eles são reparados com ouro. No lugar onde havia um trinco, aquela parte trincada ela é restaurada a partir do ouro. Deus é aquele que preenche as nossas rachaduras com a sua preciosa
presença. A sua graça e o seu amor nos envolve e nos ressignifica. O ouro não esconde as marcas, muito pelo contrário. O ouro até destaca ainda mais aonde haviam machucaduras, dores e as rachaduras. Não é verdade? Ele mostra ainda mais aquilo que antes era dor. Então, cada ferida, cada perda, cada decepção, quando essa é entregue ao Senhor, se transforma num testemunho vivo e poderoso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Eu conheço uma pessoa muito querida, eu já cheguei a testemunhar em outros lugares isso, e eu tenho um prazer muito grande na vida dessa pessoa. Ela estava vocacionada a ser freira e encontrou Jesus no meio do caminho. E a vida dela foi completamente restaurada e ressignificada. Passados mais ou menos uns 15 anos, eu tive o privilégio e a honra de prefaciar um livro. O livro dela. E eu fui lendo o livro e eu preciso fazer uma intervenção aqui. E ela tinha um testemunho grande, muito poderoso, que ela escondia por vergonha. Ela havia sido abusada na infância, umas 2 ou 3 vezes por pessoas diferentes, e aquilo gerava uma dor, um trauma, algo tão doloroso na sua alma. Mas ela conseguiu escrever o livro sobre outras coisas e como chegar até Jesus, caminhar com Jesus, a caminhada com Jesus nos transforma. E ela só pincelou numa linha ou duas aquela situação que ela tinha vivido no passado. Eu disse, se você pega isso e ressignifica a tua dor como cura para outras pessoas, o teu livro será um ponto de partida para a cura de muitas outras vidas. Esse livro veio, esse livro foi, e ela reescreveu uma habilidade imensa de colocar palavras em papel. E ela ressignificou a sua história. Ela contou para muitas mulheres aquilo que ela tinha vivido, e o ponto de partida foi a cura que o Senhor havia produzido nela, a restauração que o Senhor havia produzido nela. Então, eu posso comparar toda essa história com essa técnica japonesa, kintsugi. Ou seja, hoje, o lugar onde havia sido dor no passado, vergonha, passou a ser um testemunho poderoso de cura, onde muitas outras mulheres podem se identificar com seu testemunho e achar em Deus o poder de restauração. Essa moça é tão preciosa para mim, eu tenho um carinho imenso de ter sido parte da vida dela. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, testemunha Jesus de uma forma gloriosa, prega e hoje tem seu primeiro livro publicado. Eu consigo enxergar a mão de Deus curando, limpando, restaurando e ressignificando a vida, dando valor e fazendo daquele passado que não foi desperdiçado por Deus num grande outdoor da glória de Deus. Aleluia! Então, quando nos sentimos assim, às vezes, destruídos, talvez pensando que nada mais pode ser feito, nós precisamos lembrar que a restauração é sim a vontade de Deus. Satanás é o único que vem matar, roubar e destruir, ok? Ele só veio fazer isso. Mas a Bíblia também revela nesse mesmo capítulo que o Senhor veio nos dar vida e vida abundante, em abundância. Essa vida em abundância parte de um pressuposto, o poder do Espírito Santo de transformar de forma sobrenatural a sua vida. Amém? É isso que ele mais quer, transformar você. Ele não joga fora, mas o Senhor molda e faz tudo de novo. Amém? Tem uma canção linda, 2 na verdade, que fala sobre vaso e barro, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia! O Senhor se alegra sim
na nossa restauração, não em nos ver caído, não em nos ver desanimados. Ele sim quer nos levantar. O Senhor quer reacender a fé, renovar a nossa esperança e restaurar cada área da nossa vida. A área emocional, familiar, material, mas sobretudo a nossa vida espiritual, que é o ponto de partida de sermos novo de novo. Amém? Nada, absolutamente nada, nenhuma área da sua vida está fora do alcance do amor de Deus, do amor restaurador. Eu posso dizer a você que eu sou prova desse grande amor de Deus. O poder que Ele tem de nos dar vida de novo, onde havia sequidão, ou talvez um vale de ossos secos. Aleluia! Paulo nos lembra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós temos este tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, não de nós. Porque isso aqui é tudo frágil, isso aqui passa rapidamente. E a Bíblia diz que passa como um sopro, no instante passa a vida. Nossa fragilidade, tudo que existe em nós, revela apenas a força de Deus. Então, quanto mais quebrados, mais restaurados nós seremos. Mais visível fica o ouro do seu poder em nós. Nossas rachaduras não são motivos de vergonha, mas um sinal de que o Senhor está operando sim, transformando toda dor em beleza, todo sofrimento em testemunho. Amém? Toda fraqueza o Senhor está restaurando em força. E isso diz o Isaías capítulo 61, ele aponta para isso. Beleza ao invés de cinzas. Óleo de alegria em vez de espírito quebrantado. É isso que Deus quer fazer com você. É uma palavra tão poderosa e uma palavra de encorajamento. Não baixa a cabeça porque as coisas não estão ainda do seu jeito. Coloca a mão para o alto e diz, Pai, vem meu socorro. Me cura, me limpa, me transforma. Eu preciso de você. Mas que seja sincero, amém? Porque a restauração de Deus nos dá mais valor ao que nós tínhamos antes. E onde fomos feridos, o Senhor vai sim, com certeza, trazer força. Vai trazer ânimo para quem estava desanimado. Derramar coragem onde antes não tínhamos. Onde pensamos que perdemos oportunidades. O Senhor vai abrir portas ainda maiores. O Deus que transforma vasos quebrados sabe cada cicatriz, cada rachadura. Tudo isso pode se tornar no lugar de manifestação do seu poder e da sua glória. Dê um glória a Deus aí, porque isso é poderoso demais. Deus quer que saibamos que a restauração não é apenas a cura das nossas feridas, mas a transformação de toda a nossa história num grande testemunho vivo. Cada área da nossa vida que parecia perdida se torna uma grande oportunidade para mostrar a glória de Deus. Ou melhor, como uma amiga que costuma dizer, de fazer Jesus famoso, amém? Onde havia dor, vai brilhar a glória de Deus. Onde havia desespero, haverá esperança. E onde um dia houve ruínas, haverá agora propósito e valor. Lembra que eu falei sobre o sofá? O sofá que antes estava todo estragado, todo restaurado, todo destruído. O Senhor tem a capacidade, como um grande restaurador, de transformar, não o sofá, mas a nossa vida e ressignificar, nos dar valor de novo. Aleluia! Glória a Deus. Permita que Deus faça de você um vaso restaurado, onde cada marca conte a história da sua graça. Onde fomos quebrados, vai brilhar sim a glória de Deus. Aleluia! Eu quero declarar com você. Eu sou restaurado pelo poder de Cristo e do Espírito Santo. Digita aí, amém? Onde fui quebrado, agora eu sou precioso nas mãos de Deus. E onde havia dor, agora só há glória. Declare sobre sua vida. Eu já vejo pelos olhos do Espírito a tua vida sendo completamente restaurada pelo Espírito de Deus. Porque, na verdade, Ele é especialista em mudar destinos e dar um futuro
para quem não tinha mais esperança. Se essa palavra tocou aí o teu coração, não guarde só para você. Deixa aqui teu like agora mesmo. Isso vai nos ajudar que essa mensagem possa alcançar ainda mais vidas que também precisam ouvir que Deus tem poder de restaurar. Compartilha com alguém que está precisando dessa palavra de esperança. Alguém que precisa saber que Cristo pode transformar dor em glória. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre haverá palavras proféticas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus para trazer restauração para a tua vida. Eu oro verdadeiramente que você possa cumprir o seu propósito. Toca aqui no botão se inscrever, amém? Escreve aqui nos comentários, eu recebo a restauração do Senhor na minha vida. E vamos declarar juntos que hoje é o dia do nosso recomeço em Cristo Jesus. Eu creio e te abençoo através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Shalom, Adonai.